A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 2, versículos 1 ao versículo 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outro, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, pessoas são feridas em diversas circunstâncias. Conheço pessoas que foram feridas, por exemplo, no namoro. Conheço mulheres que carregam feridas ainda da época do namoro e já estão na meia-idade. Teve um namorado que foi indigno, que agiu maliciosamente e feriu o coração dessa mulher. Conheço pessoas assim. E vice-versa. Conheço rapazes que carregam marcas. Os relacionamentos podem trazer mágoas, dores. Conheço pessoas que são feridas na família. Pessoas que foram feridas em sociedade. Seu sócio lhe feriu, lhe traiu. Conheço pessoas que foram feridas nos negócios. Conheço pessoas que foram feridas por vizinhos. Conheço pessoas que foram feridas em cidades. Conheço gente que diz assim: eu nunca mais ponho os meus pés naquela cidade, porque tem um trauma com a cidade em que viveu. Conheço pessoas que são feridas em diferentes circunstâncias e carregam marcas. Mas eu quero hoje lhes dizer que uma das piores feridas que um ser humano pode carregar no peito é aquela ferida produzida em nome de Deus. Uma das mais dolorosas feridas que há é a ferida religiosa, porque ela é feita não em nome de um relacionamento. A ferida religiosa, ela não é feita em nome de um negócio. A ferida religiosa é uma traição que nós sofremos, uma dor que nós sofremos, uma mágoa que nós sofremos e que foi produzida em nome de Deus. Conheço tantas pessoas que foram feridas em outras dimensões na vida, mas na hora em que foram feridas porque alguém usou o nome de Deus, essa pessoa é devastada na sua própria alma. Deixa eu dar alguns exemplos de pessoas que foram feridas que eu já conheci na minha vida. Um pai, não vou dizer aonde e nem que circunstâncias, que eu preciso preservar a identidade dele. Estava com um filho com leucemia, menino de 12 para 13 anos de idade. Entra e sai de hospital, quimioterapia, tratamentos pesadíssimos. E este pai foi visitar uma profetisa e pediram à profetisa que orasse pelo filho. E ela disse as seguintes palavras: eis assim diz o Senhor, farei deste jovem um missionário. Ele viajará para outros países e eu o abençoarei na pregação do evangelho. O pai saiu desta oração exuberante, saltando de alegria. 2 semanas depois, o filho morreu. A leucemia destruiu com a vida da criança. E eu o encontrei 4 anos depois deste evento, endurecido, zangado, amargo, adoecido de alma, com Deus, com a igreja,
com tudo aquilo que significava o mundo espiritual. Uma pessoa me procurou uma vez e disse: pastor, eu abri um negócio, fui na igreja e durante o culto o pastor tomou o microfone e apontou para mim e disse: eis que o Senhor manda te dar um recado, o teu negócio será próspero, o que eu te prometi vai acontecer, tu vais sair muito bem dos teus negócios. Ele falou: pastor, o meu negócio foi de mal a pior, eu não consegui reverter, fechei, fui à falência, e eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero mais saber de evangelho, eu não quero mais saber de conversa, nunca mais. Ao longo da minha existência como pastor, casos como este que eu citei para os irmãos, são inúmeros. Pessoas que foram magoadas por questões doutrinárias. Eu já conversei com pessoas completamente céticas, que me disseram o seguinte: eu não aceito mais pastor nenhum na minha vida, porque eu conheci os bastidores da igreja, e eu conheci o seguinte: o pastor lá, antes de entrar no culto, era a maior risadaria na secretaria da igreja, mas na hora em que o culto começa, parece que ele coloca uma máscara e começa a chorar, e ele disse: eram lágrimas falsas, e eu não aceito mais esse tipo de lágrima falsa. Quantas pessoas eu conheço que me procuram e dizem: pastor, eu dei dinheiro, me desfiz dos meus bens, e agora vejo que era tudo uma empulhação, tudo era um engano, o meu dinheiro foi usado para ostentação, aquilo que eu dei, acreditando que era obra de Deus, foi usado para mentira. Quantas pessoas eu conheço nesse Brasil afora, que foram atropeladas, que foram destruídas, que foram magoadas, porque o nome de Deus foi usado irresponsavelmente. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto de 1 Tessalonicenses, eu queria dar para vocês algumas características de igrejas que ferem, de igrejas que magoam, de igrejas que destroem com pessoas. Elas têm basicamente as mesmas características. Vamos ver as características de igrejas que ferem. Primeiro, igrejas que ferem são igrejas marcadas pelo autoritarismo. Igrejas que ferem são predominantemente igrejas autoritárias. O que eu quero dizer por igrejas autoritárias? Igrejas que ferem, igrejas que destroem com pessoas, são igrejas em que o líder assume uma posição inquestionável. Esta é uma igreja que vai destruir. A palavra do líder não pode ser questionada em hipótese alguma. O que é que marca autoritarismo? Há uma valorização descomedida a títulos. Gostam de títulos. Pastor, reverendo, bispo, apóstolo, gosta do título. Se encanta a eles. Igrejas marcadas pelo autoritarismo, o líder tem uma áurea de reverência que ninguém pode chegar perto dele. Geralmente são pessoas que você não tem acesso direto. Entra pela porta traseira do púlpito, prega, sai, para criar aquele mito do intocável. Igrejas marcadas pelo autoritarismo são igrejas em que o líder gosta muito de usar aquele versículo: não toqueis nos meus ungidos. Vez por outra ele vem com esse texto. Igrejas assim vão ferir, vão magoar. Segundo, igrejas que ferem são igrejas exclusivistas. O que quer dizer isso? São igrejas que se entendem como a última, ou a melhor, ou a única revelação de Deus para a humanidade. Exclusivista. O discurso é mais ou menos o seguinte: irmãos, Deus nos levantou para esta hora. E a bênção está aqui, a bênção não está em outro lugar, é aqui que está a bênção. E a igreja do pastor fulano de tal, não tem a visão. Igrejas que desdenham, que menosprezam, igrejas que ridicularizam outras denominações e outras expressões do corpo de Cristo, são igrejas que vão ferir. Por quê? Por mais coruja que eu seja com a minha igreja, e eu acho que a Bethesda é uma bênção, eu sei e estou consciente de que na cidade de São Paulo existem expressões lindas do reino de Deus, entre batistas, metodistas, da Assembleia de Deus, homens de Deus que eu nem sei o nome. Em outras palavras, a bênção de Deus está aqui, mas não é só aqui. A bênção de Deus está aonde existir homens e mulheres que levem Deus a sério.
Terceiro, igrejas que ferem são igrejas que valorizam muito as experiências subjetivas. Igrejas que ferem são igrejas que valorizam muito as experiências subjetivas. Que é isso? Experiência subjetiva é uma experiência que só eu tive. Por exemplo, igreja que fere é aquela igreja em que o líder tem uma revelação, mas é uma revelação só dele. Irmãos, Deus me falou, eu senti, eu tenho a revelação. Deus me falou a semana passada. Aí a gente diz o seguinte, mas essa experiência que você tem base nas Escrituras? Não precisa, Deus falou comigo. Então é muito baseado na experiência subjetiva. São cultos em que se vê muita coisa. Estou vendo anjo, eu estou vendo flor, eu estou vendo vela, eu estou vendo coisas. E aí a gente diz assim, mas eu não vejo. Aí passa a ideia de que quem não vê é porque não é espiritual. Então cria uma elite de pessoas que têm experiências subjetivas. Quem estiver em uma igreja em que a maior parte do culto é destinada a esse tipo de coisa, de ver, de contar experiências, de anjo, do que foi, do que não foi, é muito. Eu não estou dizendo que eu não creio que anjo aparece, mas é muito, é demais. Chega ao ponto da gente ficar perguntando, não é possível. Igrejas que são muito subjetivas vão ferir. Quarto, igrejas que ferem são igrejas que fazem promessas irreais. Promessas irreais. Por exemplo, irmão, está escrito na palavra de Deus que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, crente não adoece. Isso é uma promessa irreal. É uma distorção da compreensão das Escrituras. Eu conheço algumas igrejas em que os líderes pregaram anos e anos que crente não adoece. E um dia eles adoeceram e tiveram que se esconder. A igreja não podia saber que ele estava doente. Isso é uma promessa irreal. Como, por exemplo, quem for pobre e andar de ônibus, é porque Deus não está abençoando sua vida. Isso não é testemunho, isso é um mau testemunho. Isso é irreal, é irresponsável e não condiz com as Escrituras. Quem está fazendo esse tipo de promessa está ferindo vidas e vai ferir muita gente. Por quê? Porque no mundo nós sofremos tribulações e no mundo nós muitas vezes não galgamos status social e o evangelho não é uma escada social. O evangelho é uma escada para o céu, não é uma escada social. Conheço muitos crentes fiéis, dignos, gente de Deus que andou de ônibus a vida inteira e é de Deus. E conheço muitos cristãos mornos, frios, indiferentes que andam de BMW e vice-versa. Conheço crente morno, frio que anda de ônibus e conheço muito crente bom, fiel que anda de BMW. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Fazer promessa irreal não é bíblico e vai ferir pessoas. Quinto, igrejas que ferem são igrejas que criam um clima de constante guerra com o diabo, com o mundo. Um clima de constante guerra com o mundo. Sabe o que é isso? Por exemplo, eu já vi igrejas dizendo o seguinte: você vai fazer negócio com uma pessoa, olhe para o que está do outro lado da negociação como seu inimigo, porque ele é do diabo. Eu já soube de igrejas que disciplinaram porque o crente foi uma festa de aniversário de um sobrinho e foi disciplinado. Sabe por que ele foi disciplinado? Porque deixou as coisas de Deus para ir para uma festa do mundo, entre aspas. Quer dizer, quando você olha o outro como seu inimigo, quando você olha a sua parentela como seu inimigo, cria na igreja uma verdadeira ojeriza às coisas que nos rodeiam. Queridos, o mundo é lugar da nossa habitação e o próximo, o outro que eu estou olhando, não é nosso inimigo. Ele é alvo do amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz: ele faz vir o seu sol e a sua chuva, tanto sobre o justo como sobre o injusto. Nós temos que olhar o outro, sabe por quê? Porque aquele que a gente menos percebe
percebe? Pode ser a pessoa de Jesus que está ali, porque ele disse: eu tive fome e tu me destes de comer. E ele não diz só: eu tive fome sendo crente, não. Eu tive fome ao próximo. Nós temos que amar o inimigo, a Bíblia Sagrada diz, não odiá-lo. A Bíblia não nos ensina isso. É uma distorção do texto de separar famílias. Filho que não fala mais com o pai. E, não, agora eu sou crente, eu não quero mais saber do senhor, não quero mais saber da senhora. Eu não ouço mais conselho do meu pai, porque agora eu só ouço o meu pastor, porque lá na igreja me ensinaram que eu tenho que fazer inimizade com o mundo, e eu então sou inimigo de vocês. Isso é errado, e isso vai destruir com você. E lá na frente, pessoas que entraram nesse esquema estão feridas, estão magoadas, destruíram com a família, magoaram pais, magoaram irmãos, e estão hoje com o coração muito dolorido. Sexto, igrejas que ferem são igrejas que têm práticas que são secretas. Vamos ter uma reunião de oração, mas não é para todos. Nós vamos ter uma reunião, mas quem não tem maturidade não entra. Só o nosso grupo, aquele que o Senhor está dando a revelação, que vai participar. Reuniões exclusivas de um grupo de espirituais. Essas igrejas que têm reuniões de oração, profecias. Olha, vou lhe dar uma profecia, mas você não pode falar. É segredo. Eu quero contar pro meu pastor. Não, pastor não. Desses dias uma pessoa falou para mim: fulano de tal está profetizando. Eu digo: chama para profetizar aqui na igreja. Não, ela disse que na igreja não profetiza, só profetiza em casa. Eu digo: por quê? Por que não profetiza na igreja? O que é que acontece lá na casa que não pode ser feito aqui? O cristianismo não tem nenhuma prática que seja às escondidas, por trás das cortinas. Quem tem práticas por detrás das cortinas é Mormon, é Rosa Cruz, que tem práticas que não podem ser reveladas, é maçom. Mas cristão, o que nós fazemos está e pode ser colocado debaixo do escrutínio, da averiguação, do questionamento de qualquer pessoa. Quando Deus revela, é para ser dito. Se o Senhor falar, eu tenho a obrigação de profetizar e falar e tornar claro. Igrejas que têm práticas secretas. Sétimo, igrejas que têm exagerada ênfase no ocultismo. Exagerada ênfase no ocultismo. Todo culto tem que amarrar demônio. Toda oração tem ordens para o diabo. A pessoa está falando com Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Satanás. Eu digo: peraí, você não está falando com Deus nesse instante? Eu não entendo. Tudo é o diabo, diabo. Ele é culpado de tudo, ele faz tudo, o microfone não funciona, é o diabo, tudo é o diabo, o alarme disparou ali, é o diabo, tudo é o diabo, que é, de uma certa maneira, um bom escape, porque se eu jogo no diabo coisas que são da minha responsabilidade, eu não tenho que ser confrontado com mudanças. E aí eu projeto em Satanás coisas que deveriam ser mudadas em mim. Que o erro não é o diabo. O erro é o meu coração, que é enganoso e que precisa ser confrontado. Eu conheço muita gente detonada por causa de negócio de demônio. Eu desse um rapaz aí, tava aconselhando ele saiu, foi para um motel com a menina. E eu, rapaz, confrontando ele: como é que tá? Pastor, eu vinha no carro, o diabo jogou esse carro para dentro do motel. Quando eu me vi, eu tava lá dentro. Eu disse: deixa de conversa, rapaz. Eu sou cearense, rapaz, deixa de conversa. Oitavo, igrejas que ferem. A instituição é maior do que as pessoas. A instituição passa a ser maior do que as pessoas. Duas frases que eu ouvi e que são verdadeiras. Não são ilustração, verdadeiro. Partiram da boca de pastores. Um disse assim: nós vamos implementar o reino de Deus, nem que eu tenha que passar por cima das pessoas. Aí o outro pastor que estava do lado disse assim: mas o reino de Deus são as pessoas. Como você vai passar por cima das pessoas? Outro grupo de pastores estavam falando negócio de dízimo. Um disse no grupo, sem tremer o rosto, diz assim: pois lá na nossa igreja, a gente arranca deles tudo o que eles têm, porque no dia que foi embora a gente não tem nem saudade. Acredita que isso pode partir da boca de um pastor? A instituição é maior do que as pessoas. Nós vamos fazer essa igreja acontecer, nem que eu tenha que passar por cima de vocês. A instituição é maior do que as pessoas. Nono, quando no culto gasta-se muito mais tempo contando experiências do que pregando a palavra de Deus. Ou gasta muito tempo contando experiências, ou gasta muito tempo passando carão nas pessoas e exortando. Conheço um crente que uma vez veio para mim e disse: pastor, eu não aguento mais.
O pastor começa a pregar, eu já sei até como é que vai começar, como é que vai ser a pregação. Da metade pro fim ele vai falar de cinto de mulher, de depilação de mulher, de cabelo, de batom. Parece que eu tô vendo. Todo culto é a mesma. Ou todo culto ele lê o texto, e aí quando chega na parte do texto que ele lê, ele vai e começa a contar as experiências dele. Porque no dia tal eu fui assim, e fiz o apelo, e a pessoa, e tal, e começa a contar as histórias, ilustração, e mais história, e aí diz, Deus nos deu uma grande palavra hoje. Que palavra? Você leu o texto, saiu do contexto, usou como pretexto, e nós estamos sem contexto. Nós estamos sem saber o que é, o que foi. Então, em nono lugar, igrejas que a palavra de Deus está sendo gradativamente substituída, ou por exortação, carão, ou por experiências pessoais. Vai ferir pessoas. 10º. Quem são as igrejas que magoam? São igrejas que no dia que você precisar ou quiser sair dela, só debaixo de maldição. Só debaixo de maldição. Se você disser, eu quero ir para uma outra igreja, pastor, sempre tem ameaças. É sempre um gesto de rebelião. É sempre debaixo de culpa. Você não pode sair. Se sair, você sai amaldiçoado. Essas igrejas ferem, magoam, destroem com pessoa. Eu dei para vocês 10 características de igrejas que ferem. Deixa eu lhes dar 3 características de pessoas que são feridas dentro dessas igrejas. Quem são as pessoas que são potencialmente feridas dentro dessas igrejas que eu disse para você? Primeiro, são pessoas com profunda gratidão a Deus. Pessoas que vão ser feridas são pessoas profundamente agradecidas a Deus. É geralmente uma pessoa que teve uma história revolucionária, que está agradecido a Deus. Aí ele entra numa dessas igrejas e ele é tão grato a Deus que se o pastor disser para ele que ele tem que andar de joelhos ao redor da cidade de São Paulo, ele anda. Ele é tão grato a Deus que se o pastor disser, olha, você tem que jejuar 40 dias, ele jejua. Se o pastor disser, você tem que engraxar meu sapato, ele engraxa. Ele é profundamente agradecido a Deus. O apóstolo Paulo tinha pessoas assim. Paulo tinha uma enfermidade, possivelmente nos olhos, e o Paulo diz assim, eu sei que vocês, por mim, dariam até os olhos. Vocês dariam os olhos por mim. Vocês fariam qualquer coisa por mim, Paulo diz. E quando o líder que é um tirano, quando o líder que é um soberbo, quando o líder é uma pessoa assim agradecida, ao invés dele tratar com carinho, ao invés dele tratar com respeito, essa gratidão que o crente tem, ele não trata com respeito, ele expolia, ele arranca dele tudo que tem, ele usa a pessoa, porque sabe que essa pessoa está profundamente agradecida a Deus. Segundo, quem são as pessoas que são feridas em igreja? São pessoas idealistas. Pessoas que são feridas na igreja são idealistas. Geralmente é um homem de negócios que tem uma chamada de Deus queimando no peito. E ele vive rasgado dentro dele, porque ele tem que trabalhar e ele quer a obra de Deus. E aí o pastor percebe que a pessoa está nesse dilema porque quer cumprir um ideal, um sonho. São pessoas idealistas, de abraçar uma causa. São pessoas que não são acomodadas. E aí o líder percebe que aquela pessoa, se você der uma causa na mão dele, ele vai até o fim. E ao invés de respeitar esse idealismo, mais uma vez, ele usa esse idealismo para cumprir, muitas vezes, desejos pessoais de ostentação. Pessoas idealistas sonham com um mundo mais justo. São pessoas que querem um mundo menos violento, querem ver a obra de Deus acontecer. E aí o pastor, quando vê esse tipo de pessoa, ele usa essas pessoas, estraga, destrói com a vida dessas pessoas. Terceiro, são pessoas que têm ou que tiveram algum tipo de dificuldade no relacionamento com os pais. Quem são as pessoas abusadas dentro das igrejas? São pessoas que têm ou que tiveram algum tipo de relacionamento dificultoso com seus pais. Tem uma carência de paternidade. A pessoa precisa de colo. E de repente o líder começa a representar aquele pai que ele não teve. Sabe aquele pai ídolo que a gente tem na nossa adolescência? Algumas pessoas não tiveram. Se convertem e começam a ver no líder da igreja o pai que ele não teve. E projeta todo o ideal
idealismo, todo sonho que ele tem naquele pai. Às vezes a pessoa está com autoestima lá embaixo, e aí o líder passa a ser o substituto, ou da mãe ou do pai. E o líder, então, sabe que essas pessoas gostam, inclusive, e precisam que ele seja rico. Tem um público que quer que o líder seja rico. Às vezes a gente fica indignado, diz, não é possível, tanta ostentação numa liderança evangélica, não é possível que essa pessoa seja tão vaidosa em nome de Jesus, não é possível que essa pessoa seja tão cheia de vanglória, não é possível. Por quê? Porque são os próprios membros da igreja que estimulam que o líder seja assim, porque eles precisam de um líder assim. Ele se sente bem de que meu pastor seja famoso, de que meu pastor roce ombro com um político, que se sente bem, porque ele tem uma autoestima baixa e compensa essa autoestima na liderança dele. Mas a pergunta é como ser curado. Aí nós vamos para o texto. Se você quer ser curado, vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer. Busque se achegar a pessoas que trabalham com integridade. Se você quer ser curado, busque se achegar a gente que está trabalhando com muita integridade no reino de Deus. Veja os versículos 1 e 2. Isso aqui é exemplo de ministério. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Agora veja o versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio ao quê? A muita luta. Querido, se você quer ser curado, veja e olhe ao seu redor que há homens e há mulheres que ainda não se dobraram a Baal. Vocês lembram que Elias, quando ele estava desesperado, porque ele achava que todos os profetas tinham morrido, Deus chamou Elias e disse: Elias, há 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. E eu quero dizer para você, meu amigo, que está ferido de alma, você que está ferido pelas religiões, há pessoas que pregam o evangelho debaixo de tribulação. Há pessoas que estão pregando o evangelho não é para fama, que não está pregando o evangelho não é para glória humana. Tem gente aí que trabalha pela causa do evangelho de Jesus Cristo, sem nunca ter recebido aplauso, de nunca ter subido num palco com holofote em cima dele, mas trabalha com denodo, e são estes que me estimulam a continuar a pregar o evangelho de Jesus Cristo quando eu olho para o exemplo dessas pessoas. Deixa eu lhes dizer, é verdade que existem pessoas que pregam o evangelho mercadejando a palavra de Deus. Concordo, mas calma. Essa não é toda a verdade. Existem heróis da fé por aí afora. Irmãos, eu já tive em contato com alguns desses heróis da fé. Eu já conheci homens de Deus e mulheres de Deus que pregam o evangelho de Jesus em circunstâncias tão difíceis, tão desesperadoras. Basta você ir nos presídios nos domingos à tarde. Basta você ir nas enfermarias dos hospitais. Basta você ir, meus irmãos, nas redondezas dessas cidades, e você vai ver homens e mulheres trabalhando pela causa de Jesus, sem programa de televisão e sem programa de rádio, e fazem por amor da causa de Jesus. Eu tenho profundo respeito pelos anônimos de Deus, que não tem nenhuma glória e nenhuma recompensa, senão a recompensa de estar fazendo a obra de Deus. São esses que inspiram a minha vida. Eu fui batizado nas águas da Assembleia de Deus, numa lagoa suja, lá do Ceará, nas redondezas da cidade, fora da cidade. Foi um batismo que foi feito pelo pastor da Assembleia de Deus de Calcaia. Calcaia é uma cidadezinha que fica fora da cidade de Fortaleza. Irmãos, aquele homem quando pregou, beira da lagoa, belo dia, sábado de manhã, sol a pino, e ele abriu em Romanos capítulo 6 e pregou sobre sermos sepultados com Cristo. Que eu, que estava no 3º ano de faculdade, eu não era muito acostumado, porque eu vinha da igreja presbiteriana, não estava muito acostumado com os assembleanos, com a sabedoria, com a grandeza, com a beleza da palavra daquele pastor. Quando terminou ele pregar, que eu fui batizado, a gente ia para casa, eu perguntei para o pastor amigo meu, disse: aquele pastor que pregou hoje, quanta sabedoria, quanta coisa maravilhosa ele falou. Qual é a instrução daquele homem? Ele disse: instrução? Pelo que me consta, eu acho que ele não tem o 2º ou 3º ano primário. Segundo, você quer ser curado das suas feridas de alma, feridas religiosas?
busque se achegar em ministérios que levam a palavra de Deus a sério. Palavra de Deus a sério. Versículos 3 e 4. Paulo diz isso. Deixa eu dar um contexto aqui da primeira epístola de Tessalonicenses, porque eu no afã de entrar no texto, eu esqueci de falar. A igreja de Tessalonicenses estava sendo duramente atingida, porque havia um segmento dentro da igreja dizendo que a volta de Cristo já tinha acontecido. E que estavam ferindo doutrinariamente os crentes de Tessalônica. E é por isso que Paulo diz no versículo 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, fomos aprovados por Deus e Ele nos confiou o Evangelho. Deus não me chamou para contar história. Deus não me chamou para contar a experiência que eu tive com o anjo ontem de manhã, para mover emocionalmente a igreja. Deus me chamou para pregar o Evangelho. A Bíblia Sagrada diz em 1 de Coríntios capítulo 4, que nós fomos chamados para sermos dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí no versículo seguinte diz assim: e requer daqueles que foram chamados para serem dispenseiros, que sejam achados fiéis. Irmãos, eu tenho um desejo diante de Deus, é que eu seja um homem que leva a palavra de Deus a sério. Eu quero ser conhecido, não é porque eu sou amigo de político, nem porque eu sou famoso. Eu não quero honra, eu não quero fama. Eu quero uma coisa só, que no dia em que eu comparecer diante do meu Deus, Ele diga: Ricardo, servo bom e fiel, porque eu levei a palavra de Deus a sério. Eu não me levanto no púlpito da minha igreja para enrolação, e não admito que o púlpito de igreja seja usado para ser enrolação de papo furado. Ou nós pregamos a palavra de Deus, ou nós vamos ferir pessoas e magoar, porque o único livro que quando fere e cura é esse aqui, que é a espada do Espírito de Deus, que traz cura para o nosso coração. Busque se achegar a ministérios que levam a palavra de Deus a sério. Você diz assim: pastor, eu não quero ser ferido na minha alma. Então, não faça parte de ministérios em que há ostentação, ganância por fama, por poder político, por títulos. Olha o que Paulo diz nos versículos 5 e 6. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O homem de Deus tem que ser discreto. O homem de Deus não pode chamar glória para as suas conquistas espirituais. Isso é contrário ao espírito do Evangelho. Quarto, busque se achegar a ministérios em que o líder não é uma figura inalcançável e tirânica. Veja o que Paulo diz isso nos versículos 7 e 8. Ele disse: eu não fui inalcançável, eu não fui um tirano. Veja esse versículo 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos como? Dóceis. A minha tradução diz carinhosos. Isso é evangelho. Será que ele ama de verdade ou ama só de boca? Ministério é amar, cuidar, chorar com os que choram, é alegrar-se com os que se alegram, participar da comunidade. Essa coisa do pastor descolado da comunidade, isso não existe. Isso não é o modelo de Cristo. Quinto, se você quer ser curado de alma, busque o ministério que conjugue ímpeto com integridade, coragem com verdade. Veja os versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte: eu trabalhei, nunca comi o pão da preguiça. Aqui o versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos às custas de ninguém. Ah, mas aí o versículo 10, ele diz o seguinte: não foi só trabalhar, não. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que crede. Você vê aqui a conjugação? Ímpeto, versículo de número 9, e integridade no versículo de número 10, porque os dois têm que vir junto. Trabalhar muito por si só não basta. O trabalhar muito tem que vir associado à integridade. Paulo diz: vós e Deus são testemunhas de que eu tenho trabalhado de forma justa, irrepreensível. Não tem meias verdades, não tem por baixo do pano, não tem negociata, não tem meias palavras. Trabalho muito, mas o meu trabalho é íntegro. Porque também tem o contrário. Tem muita gente que é íntegra e não faz nada. Íntegro que só ele mesmo, mas come o pão da preguiça. E Paulo diz o seguinte: é noite e dia, mas com integridade. Sexto,
Se você quer viver uma vida curada por Deus, busque um espaço onde você seja desafiado a viver com integridade, mas no carinho de Deus. Versículos 11 e 12. Paulo diz assim, olha, eu exortei vocês, eu fui duro. Eu chamei vocês a viver de uma vida correta, exortando, por modo digno, versículo 12, para que vocês vivam de maneira digna, mas como pai. Não foi para detonar com ninguém, foi para arrasar com ninguém, foi para destruir com ninguém. Igreja é espaço do carinho de Deus, onde o que está caído não tem medo de se achegar, onde o ferido de alma não foge, pelo contrário. Reino de Deus, irmão, não é projetos megalomaníacos. Vamos. E aí, vamos construir uma catedral. E aí, passa por cima das pessoas, destrói com todo mundo e a catedral está lá e um monte de gente detonando ao redor da catedral. É isso? Melhor ir mais devagar e todo mundo curado do que ganhar o mundo inteiro e as pessoas perderem a alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele se destrói? Ele fica seco, duro, perdeu a alma. Que vale isso? E eu queria dizer para você isso, que se você foi espoliado, destruído, ferido, Deus conhece você pelo nome. Deus ama você e Deus quer que você seja curado. Tem 7.000, viu? Que ainda não se dobraram para Baal. Existe sim 7.000 que ainda não se dobraram para Baal. Vamos louvar o nome do Senhor por eles. Come see